boa tarde, sejam bem-vindos a um programa com a Associação de Santo Tirso de Futsal, também conhecida por ASTE, e tenho como convidados hoje. Em júnior vencemos a Taça Distrital e ficámos em segundo, em juvenis fomos à Taça Nacional e também ficámos em segundo no campeonato, em iniciados fomos campeões, vencemos a Taça, como disse, e depois nos escalões já pré-competição, em que a competição não é assim tão importante, por acaso até fomos campeões de Benjamins, mas foi um ano excelente em termos esportivos. Claro que este trabalho já começou há vários anos, não é? Não é o reflexo de este ano estamos a trabalhar melhor do que o outro anterior, mas sim tem como base o trabalho que tem vindo a ser feito já há cerca de 4 ou 5 anos, em que o professor Norberto é a pessoa que coordena os métodos de treino e aquilo em que se deve investir mais no tempo de treino, mesmo investir em termos de número de treinos semanais, que é sempre uma luta difícil, pois temos as dificuldades dos pavilhões, mas com esse trabalho que temos efetuado, com alterações às vezes que fazemos, subtis, e com às vezes algum recrutamento que conseguimos captar, até porque já ao longo dos anos já somos um clube reconhecido, já temos vários atletas, às vezes de outros clubes também gostam de vir para o ASTE, apesar que a nossa política é ter uma base de escolha grande, isto é, nós temos cerca de 35, 40 sempre traquinas, isto traquinas é meninos 4, 5, 6, 7 anos, e são esses que vão serão o crescendo futuro. E vão passando também Exatamente. Não é para os vários escalões. Isto para dizer que nós, por exemplo, nos séniores, cerca de 90 e tal por cento são miúdos da formação, um ou outro que tenha saído para jogar em campeonatos jovens de maior dimensão, mas já regressaram aos séniores, e são miúdos que começaram 4, 5 anos no ASTE, neste momento têm 20, por isso eles têm 15 anos de futsal. Em termos de não desportivo, para nós também concretizamos um pequeno sonho que nós tínhamos, que a direção tinha, uma necessidade extrema para o clube, que foi a compra de uma viatura de 9 lugares, que nos faz muita falta, tanto a nível sénior como a nível de camadas jovens, e com a presença nas taças nacionais, em que temos jogos a muitos quilómetros de distância, e para o ano, mesmo no Campeonato Nacional de Iniciados, vamos ter jogos numa primeira fase até Coimbra, mas uma segunda para Lisboa. É uma viatura que nos faz muita falta. Mas concluindo e respondendo à sua pergunta, à partida deve ter sido, se calhar, a nível desportivo, até à data, se calhar, o melhor ano para o ASTE. Norberto, concorda? Faz a mesma análise da época? Faço. Foi de longe o nosso melhor ano, se pensarmos nas questões de competitividade, porque já há vários anos que demos o pulo, que é o mais importante, que é o que leva a sermos competitivos, que foi a qualidade e a quantidade de trabalho que nós temos com os meninos desde os 4, 5 anos. Foi o que se tentou fazer há 4, 5 anos, quando começou a coordenação liderada por mim, trabalhar em função de um determinado tipo de objetivos e com um determinado tipo de ideias, trabalhar com qualidade, e esse trabalho de todos é que permitiu progressivamente nós tornar-nos competitivos, e agora já somos uma das referências da formação de futsal da Associação de Futebol de Braga e da Zona Norte. Este ano fomos competitivos em todos os escalões. Quando eu digo competitivos, lutar sempre por primeiro lugar em todos os escalões, desde os séniores até aos benjamins. Nos até conseguimos ser campeões, nós ficámos em segundo e em terceiros, que não sendo o essencial, o importante é termos sempre lá perto, termos essa competitividade para a evolução dos meninos acontecer constantemente. O que é que falta? Falta a nossa capacidade de reter os melhores, porque
os nossos melhores atletas ainda acabam por sair ou para o futsal de 2 clubes aqui de perto que têm outra dimensão em termos de histórica que nós não temos, e depois alguns saem para o futebol. Se nós conseguíssemos reter tudo aquilo que conseguimos produzir até aos 13, 14, 15 anos, não sei se ninguém, nós já estávamos em todos os campeonatos nacionais e éramos competitivos com todas as equipas. Temos que melhorar isso, continuar a trabalhar bem, ter estratégias para conseguir e uma questão que o Presidente fala sempre, e estarmos nos campeonatos nacionais é muito mais cativante, é muito mais aliciante para os meninos jogarem nos campeonatos nacionais que nos campeonatos estaduais, onde são as melhores equipas. Nós estamos lá pertinho, o ano passado estivemos pertinho, este ano já subimos um escalão, que foram os iniciados, tivemos os juvenis perto, os júniores ficaram em segundo, mas também andaram lá. Temos de dar esse passo e conseguir ganhar a consciência de manter lá. Se conseguirmos essa situação de termos as equipas nos nacionais, o Aste parte para outro patamar desportivo em que já não vamos provavelmente vai se inverter, vamos receber meninos em vez de eles nos saírem, porque a qualidade dos nossos treinadores está cá. Se conseguirmos essa regularidade de estar nos nacionais, facilmente vamos para outro patamar. É isso que nos falta. Mas lá está, e para outro patamar são mais custos, não é? Como lá está o Campeonato Nacional, já acarreta outros custos para a associação, de deslocações e tudo mais. Se calhar perguntava ao Juliano quais foram as maiores dificuldades do Aste na última temporada. Possivelmente a questão também económica será uma delas, não é? Sim, a questão económica é sempre um problema para os clubes, até porque a economia no geral não permite às empresas subsidiar os clubes, isto é. E por muito que ajudem um ou outro clube, como há muitos clubes, o que podem ajudar tem que dividir um bocadinho por todos. São vários a pedir, não é? Exatamente. O que temos que fazer é fazer o que fizemos até agora, que é gerir o clube, como gerimos a nossa empresa ou como gerimos a nossa casa. Isso é o principal. Isto é, os custos nunca devem passar as receitas, que é para o clube continuar sustentável por muitos anos. A verdade é que em 17 anos, o Aste este ano, no dia 8 de agosto, faz 20 anos. O clube, durante 17 anos, nunca teve qualquer tipo de subsídio. Isto é, recebeu sempre 0 euros. Não recebeu, não é? Em 2 anos, recebeu cerca de 1000 euros cada ano. 2023 e 2024. E em 2025, com esta alteração que o Presidente Alberto Costa fez em prol de jogos fora, de campeonatos nacionais e tudo mais. Porque isto jogar no campeonato nacional é bonito, os jogadores ficam muito mais qualificados, mas tem custos inerentes. Isto só para dar uma ideia, se calhar uma viagem a Lisboa, no mesmo dia, pode ficar entre 600 euros, mais ou menos. Pois. Tem que se alugar uma carrinha, tem que se almoçar, E tem são que se dar vários lanche aos meninos, meninos, não é? Pois. tem que se dar de jantar aos meninos, e isso são Fora custos. portagens e combustível. Sim, é mais ou menos à volta dos 600 euros. E não estou a entrar em exageros, é mesmo isso. Pois, calhar, outra das dificuldades também que a Associação sente é o facto de não terem um pavilhão próprio, não é? Que também acaba por dificultar, se calhar, para os treinos, para os jogos. Sim, isto é um problema que temos cá no Concelho, em que há 2 pavilhões municipais, que é o pavilhão municipal de Santo Tirso e o pavilhão municipal de Rebordões. Depois temos em anexo 2 pavilhões de escola, no qual nós treinamos, que é do agrupamento a Tomás Pelaio, no qual treinamos, mas não dá para jogar, não são pavilhões, um com muitos anos e outro construído de uma maneira que não dá para jogar, porque é um pavilhão que é aberto. E posto isto, há várias equipas também como nós cá em Santo Tirso,
alguns com escalões de formação. Penso que agora haverá outro pavilhão que está na iminência de ser inaugurado, que é o pavilhão de Lamelas. Ainda não sei bem se as equipas também poderão ir para lá treinar. Penso que também na próxima época, 25-26, haverá mais equipas do Conselho a querer usufruir do pavilhão para ter equipas. E pronto, é um problema que temos cá no Conselho, é um problema saudável, porque há equipas, é porque as pessoas gostam de fazer o desporto que estão associadas, seja ele qual for, de pavilhão, mas por outro lado, há o problema dos pavilhões, que os pavilhões são usados das 18h30, 19 até às 23, e toda a gente quer treinar no pavilhão, mas a verdade é que digo sempre aos treinadores, a tudo mais, o mais importante na vida do AS certamente é os pavilhões e os atletas. Porque sem pavilhões não conseguimos treinar e sem os atletas também não conseguimos. É essas as duas situações mais importantes que temos. E sem treinar, certamente nunca conseguiremos ter resultados. Tem que se fazer a ginástica, não é? Para articular tudo a nível de horários e sim, é um bocadinho por aí, mas sem espaço não conseguimos desenvolver a nossa atividade e não conseguimos evoluir o que temos evoluído. E a Câmara sabe disso, também tem noção do trabalho que temos efetuado e penso que vai continuar a ajudar-nos, a nós, a Associação, a ter este magnífico trabalho que tem conseguido ter. Também tem feito várias iniciativas nas escolas. É importante para incutir aos mais novos a vontade de quererem ir para a associação, por exemplo. Sim, nós neste momento, Silvia, sou-lhe sincero, nós se calhar no mês de setembro vamos ter que fechar um bocadinho as inscrições, porque estamos com muita gente e não temos com muita procura e de momento o problema que a Silva estava a dizer na pergunta anterior, os pavilhões não os temos. Temos staff humano para as crianças, mas depois não temos pavilhão e chega a uma altura que não temos que dizer, para fazer um trabalho com um mínimo de qualidade, dizer, olha, não dá mais. Esse trabalho junto às escolas também é para dar a conhecer um bocadinho aos meninos mais pequeninos, os nossos atletas. Normalmente quem vai são os nossos atletas séniores, que são o real valor competitivo da divisão, porque estas situações podem ser por vezes enganadoras, isto é, há uma equipa que num ano pode ser muito competitiva e como as idades no ano seguinte se alteram, os meninos deixam de jogar neste escalão e pode haver uma equipa que não era muito competitiva, que passou a ser competitiva, e outra que no ano anterior, que era muito competitiva, deixou de ser competitiva. Agora, independentemente do escalão que seja, a questão mantém-se, que é tentarmos estar em todos os nacionais, e o caminho que nos permitiu chegar até aqui é o caminho que tem de continuar com esta nossa capacidade de, por vezes, fazer um recrutamento de maior qualidade, mas se nos séniores 80, 90% dos jogadores são da formação desde os infantis, benjamins, e estamos a ser competitivos, já lutamos pela subida, não conseguimos, mas andamos lá perto, os outros escalões têm que ser igual. É os meninos que vêm connosco das escolinhas, dos benjamins, dos infantis, trabalhar com qualidade, tentar mantê-los no clube e, ao longo do tempo, tornar-nos competitivos regularmente. Não nos interessa ter uma geração de jogadores que até subam como se viram no ano passado e no ano seguinte descermos outra vez porque não temos qualidade, ou então irmos buscar 7 ou 8 jogadores de fora. Não é esse o caminho. É melhor tentarmos ser competitivos com aquilo que temos, se não der, nem que tenhamos de descer, mas o objetivo não pode passar por estarmos no Nacional, tentarmos alterar toda a forma de trabalhar e toda a estruturação. Não. Temos é de conseguir trabalhar todos os escalões da mesma forma para quando conseguimos subir, o escalão que vier a seguir, estar preparado para ser competitivo, não é mesmo? É essa a nossa intenção, é esse o nosso objetivo. Não se vai alterar grandemente aquilo, quer como se trabalhava, quer como se procurava jogadores, Agora, a competição é diferente e vamos ver o que é que esta competição nos vai dar. E quantos escalões e atletas é que tem a NAS neste momento?
Boa pergunta. Eu sei que nós não temos espaço para treinar e nós não temos espaço para meninos entrarem, portanto temos mais do que o que devíamos. Obviamente que não é o caso único da nossa associação, do nosso clube. No basquete é igual, no voleibol é igual. É muitas dificuldades para treinar, porque os pavilhões são poucos, porque há muitos clubes, porque para se fazer um trabalho de qualidade é preciso treinar bem e muito. 1 ou 2 treininhos por semana de 1 hora faz bem à saúde, mas em termos de evolução não é por aí que as coisas conseguem progredir de forma significativa. É preciso treinar com muita qualidade, treinar muito, e é uma luta que todos os clubes têm. Mas está, por exemplo, esse escalão que subiu aos nacionais, terá que se calhar treinar mais do que... Não, tem que é continuar igual. a treinar bem, como tem. Nós neste momento estamos a treinar aquilo que é o adequado. Não se consegue em 2 semanas ou 3 dar um clique e as equipas melhorarem muito, os meninos. É uma questão de anos e anos. Eu disse meio a brincar quando nós subimos nos iniciados que o mérito do treinador atual foi 25%, os outros 75% foram dos 3 ou 4 treinadores anteriores que trabalharam bem, porque a evolução desportiva não se faz em semanas nem em meses, fazem-se em anos. Percebe? É em anos e anos de trabalho que as coisas começam. Os séniores são no primeiro ano, com os mesmos atletas, ficámos em 5º ou 6º, no ano a seguir já fomos competitivos, fomos à fase final e para o novo estamos a fazer melhor. Estamos a falar em 2 anos de trabalho. Há outra hipótese, que é pescar o melhor dali, que fazem os grandes clubes. Mas lá está, se calhar que os que vocês têm já estão todos habituados a jogos que os outros têm um período de adaptação. Também ajuda, e perder, pronto, não ter a noção de que se agora ajudássemos mais um treino ou outro para os meninos que estão nos iniciados, não acontece isso. É preciso muito tempo, é preciso muito trabalho, nós vamos ser competitivos este ano, o treinador dos iniciados vai dizer, se os outros atrás dele durante anos fizeram um bom trabalho. É essa a intenção do AST, é conseguir essa continuidade para podermos ser sempre competitivos, como alguns clubes que o são, por causa desse trabalho. Juliano, objetivos para a próxima temporada? Será que já vamos ter uma equipa sénior feminina no próximo ano? Nós temos uma equipa sénior feminina, só que está a militar no Conselho da Trofa. Era nosso objetivo. Caso nós tivéssemos o Conselho de Santo Tirso militar cá, mas também compreendo que não haja só 2 ou 3 equipas em Santo Tirso, penso que é o Reguenga, o Aste e o Roberdões que vai fazer agora, sem ser o Clube Desportivo das Aves, que aí está federado, não é? Tem uma essência já de muitos anos do futsal feminino. Pronto. Mas pronto, nós estamos a jogar no Conselho da Trofa, como se passa com outras equipas aqui do Conselho. O que se passa é que também o futsal feminino, eu penso que nos próximos anos possa passar alguns momentos mais negativos, porque a maior parte das meninas parece-me que gostam mais de jogar o futebol de 11, até porque tem um nível de visão muito mais atrativo em termos de televisão. Isto também se passa no futsal normal, masculino, não é? Mas no feminino ainda se nota mais isso. Penso que há uma aposta da FPF muito maior no futebol, na vertente do futebol de 11, da própria seleção e tudo mais. Penso que isso é sentido, e eu que sou presidente do clube sinto que os dirigentes da associação e mesmo da federação sentem que há quase um desproteger do futsal em prol do futebol. E pronto, e consequência também, às vezes não há tantas meninas ou tantas a querer jogar futsal. A verdade é que também o AST ainda está mais vocacionado para o masculino. Ainda não temos uma raiz do feminino. Poderemos ter, apesar que vamos esbarrar no mesmo problema de há um bocado dos pavilhões, mas é um caminho que... Mas ainda tem algumas equipas dos pequeninos que têm meninas também misturadas, não é? Isso temos, exatamente. Que não é permitido até uma certa idade, não é? É permitido até aos 17 anos. Até aos 17? Exatamente. Na prática, ficam até aos 13, mais ou menos, depois podem ir iniciados,
mas pela lei podem ir aos 17 anos. Ao um bocado perguntou ao professor Norberto, mas o professor Norberto não soube lhe dizer concretamente, mas eu consigo dizer à Silva que nós neste momento temos cerca de 155 atletas inscritos à data de mais ou menos julho. Em setembro normalmente entram mais porque começa a escola e entram mais em escalões de pequeninos, traquinas, benjamins. Já temos 10 equipas masculinas e temos uma feminina, a tal que está a disputar o Conselho da Trofa. Norberto, já foi apresentada a equipa técnica dos séniores, o treinador será o Norberto Monteiro, o treinador adjunto o Pereira, o diretor de equipa o Rui Fernandes e a fisioterapeuta será a Raquel Gonçalves. Sim. Tudo alinhado para a próxima época? Tudo. É só na linha de que se falou da formação, é a linha que se fala dos séniores. É continuar aquilo que fizemos, basicamente com os mesmos meninos. Temos 2 veteranos de 25 anos, o João e o André, que já vêm do Asta há 15 ou 20. Depois temos os meninos de 19 e 20 anos, camadas jovens do Asta também. Um ou outro atleta que tentámos este ano, realmente com alguma experiência, nos 30, fora do haste, para tentarmos dar alguma consistência e é o mesmo. O ano passado, primeiro ano, um ano desportivamente mediano, segundo ano muito bom, fomos à fase de subida, não o conseguimos. Para o ano, este ano ficámos em terceiros, para o ano temos que tentar ficar em segundos ou em primeiros. Para o ano é tentar subir, porque se a qualidade do trabalho estiver presente, e eu espero que esteja, vamos evoluir, vamos ser mais competitivos e temos que tentar E vamos estar subir. numa continuidade então da equipa Sempre, já existente. Exatamente, exatamente. Uma das vertentes que a ASTA aposta muito é na formação dos miúdos e não é pensar só nos resultados. A ética é tão mais importante que o resto. Tão ou mais importante que o resto. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Nós penso que cada formador ou cada treinador tenta passar os valores certamente que tenta passar em casa aos filhos, isto é. Só o facto do atleta estar num desporto coletivo permite para ele ter várias ferramentas ao longo da vida que não iria ter se não estivesse num desporto. Defendendo eu que o coletivo é sempre mais importante que o desporto individual na parte da socialização. E assim sendo, transmitimos os valores, ou pelo menos eu tento transmitir, e o professor Norberto e todos os treinadores tentamos transmitir os valores a cada atleta daquilo que nós também tentamos passar em casa, não é? Um bocadinho por aí. Sendo que depois a educação principal é aos pais, aí nós não substituímos aos pais, mas tudo que nós puder ajudar os atletas, bastante melhor. Eu que observo no desporto, ou no haste, é que há miúdos que começam em benjamins e quando chegam a juvenis, a júniores e a próprios séniores, os melhores amigos deles ainda continuam a ser do haste. E sendo no haste, sendo em qualquer clube desportivo, normalmente quem está associado à parte desportiva consegue ter hábitos de vida muito mais saudáveis a nível de tudo que possamos pensar de mal para a sociedade. Normalmente quem está na parte desportiva consegue-se abstrair disso tudo. E o que é que um jogador de futsal tem que ter a mais que um jogador de futebol de 11? O jogador de futsal normalmente dizem os expertos que normalmente tem que ter uma maneira mais inteligente de pensar o jogo, uma maneira mais... É um jogo mais rápido, não é? Um jogo mais rápido. Se calhar mais técnica. Mais inteligente. E normalmente às vezes um jogador de futsal é muito bom no futsal e não é grande coisa de futebol de 11 e também o contrário, não é? Mas isto para explicar melhor está ali o professor Norberto. A nível técnico e psicológico é mais com ele. É, então explique-nos a diferença. A principal diferença tem a ver com o conjunto de competências que tem que ter. Nós podemos ver um jogador de futebol que só faz uma coisa muito bem e pode ser um fora de série. Porquê? Porque, vamos dar um exemplo simples, se um jogador de futebol, um bom avançado, não defender nada, a equipa
pode ser defensivamente boa. Porquê? Porque há 10, a fazer 1 em 10 não faz muita diferença. No futsal, quer no ataque, quer na defesa, o facto de serem só 4, se um deles for menos capaz numa determinada área, é 25% da equipa que é incapaz. E faz muita diferença, quer seja nas questões ofensivas, os jogadores de futsal têm de ser mais completos do que os jogadores de futebol, porque, não o sendo, a diferença é muito grande. E depois, a outra grande diferença é a necessidade da decisão ser rápida. No futsal há muito menos tempo a pensar. O jogo é muito mais rápido. É muito mais rápido. O futebol para muito mais. São as duas grandes diferenças que eu posso, de forma simples, estabelecer entre os dois. Primeiro, os jogadores têm que ser mais completos no futsal. No futebol pode haver muita mais variedade de competências e não haver problema sobre isso. E depois, a necessidade da rapidez de pensamento e decisão no jogo, que é muito maior no futsal. E como há pouco falou de alguns miúdos que acabam por desistir de futsal e vão então para o futebol, como é que se convence um miúdo a ficar no futsal e a não ter o sonho do futebol? É fazê-lo evoluir, fazê-lo ser competitivo, perceber que o clube está a caminhar para outros patamares e que pode levá-lo a chegar a competições nacionais de segunda e terceira divisão e perceber que o futebol vai ser sempre maior que o futsal. Infelizmente, eu não lhe posso, se eu tivesse uma solução mágica, eu dizia-lhe, mas o futebol é muito mais cativante porque está muito mais na televisão, está muito mais publicidade, está muito mais nas redes sociais, o futebol é sempre mais. A maioria, do mediatismo à volta do futebol. a maioria também depois a questão económica, a questão das famílias empurrarem os atletas para o futebol, porque as famílias, muitas delas, sonham que o filho possa economicamente ter uma vida, enquanto nas outras modalidades quase todas, quer seja futsal, basquete, handball, voleibol, hóquei, atletismo, isto é, 99% dos pais nem sequer colocam a questão do atleta fazer carreira não é? Fazer carreira ou aquilo se permitir, até pode lhe dar uma boa vida durante alguns anos, mas no futuro não lhe vai permitir ter dinheiro suficiente para resolver a vida dele. A escola e os estudos estão sempre em paralelo. Não é? No futebol há essa questão de muitas famílias arriscarem muito o futuro dos miúdos. Mas o futebol vai estar sempre a levar nos miúdos, o futebol é muito mais apetitoso para os miúdos, mas também poucos acabam por ficar, normalmente costumam regressar, porque criaram um determinado tipo de hábito de treino de jogo. O futsal permite-lhes um determinado tipo de competências de jogo que depois no futebol não é a mesma coisa e eles têm dificuldade a adaptar-se e normalmente regressam. Mas temos que conviver com isso. Há coisas que não há nada a fazer, é tentar trabalhar bem, tentar crescer, tentar permitir-lhes competir a alto nível. Isso naturalmente vai diminuindo, mas o futebol é o futebol. E joga-se bom futsal em Portugal? O futsal, na minha opinião, regrediu em termos de produto comercializável. O facto de ter havido um acordo, aqui há 20 anos, 15 anos, houve um boom do futsal com a chegada do Benfica. E há 2, 3 anos houve outra injeção por causa das transmissões televisivas que começaram a dar algum dinheiro aos outros clubes sem ser os grandes. O futsal nos últimos 5, 6 anos tem enverdado por uma forma de jogar em que a agressividade física tem chegado à violência, não a violência da agressão pura e dura, mas um jogo de contacto absurdo, e depois o exagero na utilização do guarda-redes 5-4, que torna o jogo demasiado estranho e menos bonito. E o produto tem que ser vendido para ter atratividade. E, na minha opinião, esses dois fatores estão a tirar atratividade ao jogo. Claro que isto é a opinião de quem trabalha cá em baixo, em termos centrais, em termos da federação. O ano passado ouvi
na Final Four da UEFA Champions de futsal, um treinador espanhol também a criticar isso. Criticar o facto de tem que haver decisões para tornar o futsal menos agressivo, porque isso torna o jogo feio. E quem quer vender um produto não pode ter... As pessoas... Se cresceu à custa das televisões, fecharam o acordo, é porque as pessoas estavam a ver futsal. Se deixarem de o ver, decrescem as receitas e o futsal vai piorar. Portanto, é preciso pensar no produto que se está a vender principalmente lá em cima e, na minha opinião, que vale o que vale, esses dois aspectos têm levado o futsal a regredir. Não, nós continuamos a ser competitivos, mas o jogo em si, não o de Portugal, o jogo de alto nível, das melhores equipas portuguesas, europeias e mundiais, tem piorado por causa desses dois aspectos. Há pessoas que devem pensar nisso e que se calhar estão a pensar. Eu acho que deviam atalhar esse caminho. O que é que se poderia fazer, Juliano, para que o futsal fosse mais importante no nosso país? Eu penso que o futsal já é um desporto de massas. Eu penso que juntamente com o handball talvez seja o desporto mais praticado em Portugal, a seguir ao futebol, não é? Claro. Penso que já há um envolvimento da sociedade com o futsal, já há muita gente a ver os jogos, mesmo nos clubes menores. Nós este ano, em muitos jogos de vários escalões, mesmo em termos séniores, que às vezes até era um escalão mais difícil de conquistar o apoio dos próprios adeptos, ou mesmo dos miúdos do AST, tivemos casas muito bem compostas. Até para lhe ser sincero, até me surpreenderam. E penso que o futsal é um produto que está em crescimento. Claro que ter sido campeão europeu, campeão mundial, também ajudou muito o futsal a crescer, como o handball. Agora o handball também é um desporto que está em crescimento, mesmo a nível internacional, em termos de resultados. E como disse há um bocado, penso que a seguir ao futebol, tanto o futsal como o handball certamente deve ser o que tem maior nível de praticantes. Norberto, quando falamos em todas as crianças jogarem, esbarramos na tendência natural de um treinador, a querer ganhar os jogos. E para ganhar os jogos, naturalmente, vai querer colocar os melhores. Nem todos são bons ou igualmente bons. Tem que melhorar. E para melhorar, tem que treinar, tem que fazer, entre aspas, um trabalho de casa para poder... Porque os melhores vão jogar mais. Mas os que não são, neste momento, bons, também têm que jogar. Mas tem que haver, não só para dar um equilíbrio de qualidade à equipa, mas para eles perceberem que eles têm mérito de se melhorar. Nem uma questão extremamente competitiva, nem uma atividade recreativa. Entre estas duas questões estamos a tentar gerir isso. Nos treinos temos um trabalho que tentamos desenvolvê-lo por níveis a determinado tipo de exercícios que para meninos da mesma idade não são adequados. Há uns que para uns é muito difícil, para outros é mais fácil. Tentamos desconstruir esse exercício para permitir o sucesso em termos de treino e depois em termos de competição, que se calhar é a parte mais visível em que os pais, além de já termos 2 equipas por escalão, isto é, porque desde os benjamins, os infantis, este ano vamos tentar os iniciados. Se nós temos 18 ou 9 atletas, há 6 ou 7 que não vão jogar ao fim de semana sequer, são 4, e tendo 2 equipas, já conseguimos, já também concretizamos os jogos no Campeonato de Conselho, que às vezes os pais veem aquilo como uma questão menor, mas também não percebem que o importante é jogar, o importante é eles chegarem aos júniores e aos séniores com qualidade, e esse trabalho tem sido feito e tem sido uma preocupação de nem o 8 nem o 80, nem sermos isto é para todos, um bocadinho cada um. Não, há mérito, há competitividade, vamos tentar ganhar os jogos todos, mas sempre a pensar de fazê-lo das formas que nos permitam ser bons lá em cima. Percebe? É fácil gerir os pais, né? Porque se calhar os miúdos até é fácil incutir isso. É o mais difícil de tudo. Depois os pais, calhar, não percebem porque é que os levam ao treino e eles não vão jogar. Há bocado estava a falar da questão da ética, dos comportamentos. 90%. Eu estou muito ligado ao desporto. Quer em termos deste clube que eu estou, já estive ligado ao futebol. Na minha escola estou ligado ao desporto escolar.
90% dos problemas que ocorrem no desporto têm a ver com o que está à volta dos atletas, com os treinadores, com os diretores e com a família, amigos que vão ver os jogos. Raramente, tudo o que se passa lá dentro, passado 30 segundos, está resolvido. De vez em quando, há sempre uma situação ou outra que a responsabilidade é lá de dentro. Mas é muito pouca. Dezenas e dezenas de anos a acompanhar isso. O problema está nos adultos, o problema está nas bancadas. Essencialmente. Como é que se poderia combater isso? Essencialmente. Primeira questão, é muito difícil. Porque é a emocionalidade com que os pais, os familiares veem o jogo. É muito complicado. As pessoas às vezes não têm consciência do que fazem, do que dizem, do que transmitem para os miúdos, de estarem constantemente a falar com eles, estarem constantemente a insultar, mas a pressionar os árbitros. Tudo isso afeta os miúdos de uma forma inacreditável. Eles falam, os treinadores às vezes falam para os atletas, não conseguem que eles percebam o que falar. A emocionalidade da grande maioria dos pais é terrível. É terrível e é o grande problema. Que provavelmente os pais depois têm consciência, os pais, familiares, amigos, têm consciência. Portanto, o mais difícil é conseguir que os pais, os amigos percebam que só prejudicam com intervenções. Só prejudicam. Pois, muitas vezes não tem hipótese nenhuma, multas, porque primeiro, porque isto está a estudar. Também. Eu já nem falo nesse nível, na violência e na rudeza, na má educação. Mesmo aqueles que têm boas intenções, já está estudado isto é, os miúdos, números redondos, 70% do que se diz nem sequer ouvem. Pois. Depois dos 30% que faltam, 20% ouvem, mas não conseguem interpretar. Percebe? E depois falam atleta, falam o treinador, fala o diretor, se começarem os pais, os amigos, desconcentram-se, não é pior. não há, só prejudicam. Eu sei que isto, tenho mania, só prejudica Deviam falar com os colocar atletas. umas redomas de vidro nas bancadas, anti-som. Eu só estou a falar na questão de alguém que pensa que quer ajudar e que pode ajudar. Já não falo depois nas questões que ultrapassam a má educação, a insultos. Pronto, isso aí já é outro absurdo. Mas é muito difícil. Pois claro, tentamos falar com os pais, houve situações que... Pois há sempre a questão dos escalões. Montes de jogos. E eu percebo, provavelmente, mais do que todos os pais, e não digo nada em jogo nenhum. Pois. Eu não digo nada em jogo nenhum, porque tenho consciência de 3 ou 4 coisas que acabei de dizer. Que, primeiro, eles não ouvem. Segundo, eles se ouvirem podem nem perceber. Segundo, eu posso estar a contrariar o que o treinador disse. Pois. Percebe? E eu estou todos os jogos calado, ninguém me vê dar uma instrução quando eu estou na bancada a ver. Ninguém. Provavelmente percebo mais de futsal que 99% dos pais. Mas pronto, é assim de todo lado. Pronto, é uma das dificuldades a melhorar. Nós estávamos a falar há pouco das dificuldades, uma delas é essa. Mas pronto, os pais, coitados, vivem muito aquilo também, não é? E a grande maioria, eles certamente eles não estão positivamente a querer, mas... Agora, Juliano, dia 8 de agosto a Associação está então de parabéns. Vai celebrar os 20 anos, como já falou há pouco, não é? Já são 20 anos da Associação, já é um número elevado. Vão fazer um grande convívio para comemorar esses 20 anos. Sim, esperemos que sim, esperemos que as pessoas também... O AST foi inaugurado no dia 8 de agosto, ou foi concebido, vamos chamar assim, no dia 8 de agosto de 2005. Vai ser uma altura que algumas pessoas poderão estar de férias, mas a nossa intenção e o nosso intuito é tentar juntar o máximo de pessoas que neste momento estão no AST, miúdos e pais, mas também juntar as pessoas que em 2005 fundaram o AST. Esse é o nosso principal objetivo. Já eu pessoalmente entrei em contacto com os fundadores todos, já os convidei todos a estar presentes e também aproveito aqui o espaço da antena para qualquer pessoa que tenha estado ligada ao AST na história, que será bem-vinda nesse dia. Pronto, iremos fazer uma festa a partir das 19 horas na Pedra do Couto, no dia 8 de agosto. Estará aberto à comunidade, ao público, mas gostaria muito que todas as pessoas estivessem ligadas, ou que estiveram ligadas ao AST, ou como pais, ou como praticantes, ou como amigos,
pudessem estar presentes. É sempre um sinal em 20 anos também há muitos atletas que já passaram por lá e agora podem aparecer lá para Sim, exatamente. Para conviver. É esse mesmo o objetivo. É criar relações, fomentá-las, porque o clube é principalmente isto, relações humanas. Norberto, desafio a deixar uma mensagem para a parte dos atletas, uma vez que é coordenador, uma mensagem de final de ano a estes atletas que terminaram parabéns. este ano. Foi, desde que eu estou no Aste, foi o melhor ano de todos. Problemas sempre existirão com atletas, com o diretor, com o pai. Foi um ano muito bom. Para o ano vamos ter outros problemas diferentes, vamos ter outros... Portanto, é perceberem que a direção, nós somos um clube pequenino, o que fazemos é aquilo que achamos que é o melhor, e é assim que as coisas vão continuar, e que eles só têm um caminho, é treinar muito, treinar bem, treinar muito, porque só esse caminho é que os pode permitir. Se eles realmente querem, como nós estamos agora a conseguir finalmente chegar aos séniores e termos jogadores competitivos, precisam de 5, 6, 7, 8, 9 anos a treinar, a jogar para, num futuro, é esse o objetivo, mais do que acessoriamente praticar desporto que faz bem, mas nós queremos é produzir séniores de qualidade, treinar durante 10 anos. Agora o Juliano, a deixar uma mensagem de toda a estrutura da Aste. O que posso dizer primeiro, agradecer a toda a gente que dá o seu tempo ao Aste, gratuitamente, e os que não dão gratuitamente também agradecer porque dão do seu tempo. Parabenizar todos os atletas do Aste, todos os treinadores, todos os legados, todo o staff, pela excelente época 2024-2025, que para o ano, no mínimo, que seja igual a esta. Como o Norberto disse, temos sempre problemas para resolver, é o dia-a-dia, mas isto para os miúdos, que se conseguir estar motivados a ter uma equipa no Campeonato Nacional, seja da terceira, seja da segunda, e se há clubes aqui, nossos vizinhos, como o próprio Aves, em que o professor Norberto subiu da distrital até à segunda aqui há cerca de uma dezena ou 15 anos, ou o próprio Famalicão, que subiu o Famalicão ainda há meia dúzia de anos estava na distrital e está na primeira. Se eles conseguiram, nós também poderemos ao menos tentar tudo para o conseguir. Depois, se conseguimos ou se não conseguimos, é o desporto. A bola entra, a bola bate no poste, a bola sai. O que é importante é nós saber o trabalho que estamos a fazer, e neste novo projeto em termos de séniores, como o Norberto disse, ele está bem estruturado, mesmo que não corra tão bem como nós pensamos, está bem estruturado. Penso que ele é da mesma opinião, mesmo para o ano está aquilo que ou que ele pensou que ser o melhor nestes 2 anos de trabalho, e esta é a terceira época, pensou ser o melhor, e no próximo ano tentar fazer melhor que o que temos feito. E o melhor que temos feito é tentar subir de divisão em termos séniores, e no resto dos escalões para baixo tentamos aquilo que também estamos a fazer, e bem, tanto a nível qualitativo como a nível quantitativo. Resta-me agradecer mais uma vez a presença dos dois aqui. Obrigado, neste balanço anual, que já é hábito fazermos. Para o ano marcamos outra vez aqui encontro para fazermos outra vez um novo balanço, e desejo muito sucesso para a nova época desportiva. Muito obrigado pela oportunidade. Boa tarde. Obrigado, boa tarde.